Olá, meus queridos aqui do canal, mais uma vez eu estou aqui para a glória e a honra do Senhor Jesus e hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma mensagem de fé muito poderosa que eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a volta de Jesus, mas antes eu gostaria de pedir, você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, porque toda sexta-feira tem uma palavra nova de fé para o teu coração. E o texto que eu vou estar aqui compartilhando com vocês se encontra em Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 39, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, palavra da salvação, palavra do nosso Deus. Então a Bíblia aqui nos alerta que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vale bem lembrar que nos dias de Noé, a terra vivia em um tempo de escuridão total, de tanto pecado, devassidão e blasfêmias contra Deus, devido às abominações e pecados que a humanidade cometiam diante do Senhor. O povo não temia mais a Deus, estavam completamente distantes dos caminhos do Senhor. A humanidade estava completamente corrompida pelo pecado. Não havia mais amor ao próximo e nem quem buscasse a Deus, a não ser Noé e sua família. O estado de pecado da terra se tornou tão decadente devido à maldade do homem que veio a destruição sobre toda a face da terra, sobrevivendo apenas Noé e sua família e os animais que entraram na arca. E aqui em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 9, diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Deus decidiu destruir a humanidade, Ele deu às pessoas uma chance de serem salvas. Deus chamou Noé e o mandou construir uma grande arca. Noé fez tudo como Deus mandou, mas na hora de entrar, somente Noé e sua família creram e entraram na arca, juntamente com os animais. A arca, meus queridos, representa a salvação. Por causa da fé, Noé foi salvo, mas todos que não creram e continuaram no pecado morreram no dilúvio. Da mesma forma, quem crê em Jesus será salvo da destruição eterna, mas todos que o rejeitarem perecerão. Jesus é a nossa arca. Naquele tempo, o povo não quis se arrepender de seus pecados e por isso não puderam serem salvos. Pois para sermos salvos, precisamos nos arrepender. É por isso que a Bíblia diz que a vinda de Jesus seria como nos dias de Noé, pois ainda hoje o povo não quer saber de Deus, não querem se arrepender de seus pecados. Se falamos que Jesus está voltando, muitos zombam da nossa fé e não creem, assim como fizeram com Noé. Muitos chamavam Noé de louco, por Noé estar construindo aquela grande arca, mas
Noé sabia que Deus viria destruir a terra e por isso ele estava cumprindo ali a vontade do Senhor. Da mesma forma, nós, os cristãos, também falamos que Jesus está voltando e que o tempo está próximo. Os sinais estão se cumprindo. A palavra de Deus jamais passará. O tempo de se arrepender é agora. Então dê um passo para Jesus antes que seja tarde demais, antes que o fim chegue e você seja pego de surpresa. Jesus já morreu na cruz por cada um de nós. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte de entregarmos a nossa vida a Ele e assim sermos salvos naquele grande dia. E para finalizar aqui essa mensagem, eu gostaria de ler o texto que está aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14, que fala sobre os sinais, que estariam acontecendo sobre a terra quando Jesus estivesse prestes a voltar. Diz assim: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim virá quando o Evangelho, quando a palavra de Deus for pregada em toda a face da terra. E o Evangelho já está chegando, meus queridos, de uma forma muito grande em todos os lugares da terra. Então Jesus Cristo está voltando. E como é que está a tua vida? Você já deu um passo para Jesus? Entrega a tua vida a Jesus antes que seja tarde demais, porque na segunda vinda Ele virá como um juiz e julgará cada um segundo as suas obras. Que Deus te abençoe e que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.